Bora então. Bora, vamos Para andar, mais né? uma pergunta. Vamos lá, falar né? com a galera aí. Vamos ver mais um aqui. Vamos falar de quê? Vamos ver, né? E vamos na palavra Discurso. discurso. Malaquias 2:17. E é uma das coisas que, infelizmente, vocês que estão sempre no encontro de casais, é uma das coisas que a gente muito vê. E aí talvez, né, essa pergunta ela vai mexer com você aí e provoca a gente mesmo, porque eu vivi isso, tá? E aí a gente vai chegar lá. A palavra diz assim, ó, vós sois pesados ao Senhor como com os vossos discursos e perguntais, o quê? Nos cansamos? Sim, porque dizeis, aquele que faz mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se comprais. Ou onde está Deus para julgar? Então, é como se você fizesse o mal no secreto e ainda tem um bom discurso. E a pergunta ela é muito forte, que ela diz assim, ó, se nós não tomarmos cuidado, essa aqui é uma resposta que eu quero que você dê para um povo, as pessoas que estão do outro lado, que vai receber essa mensagem, e vocês têm essa experiência e essa jornada para dizer sobre isso. Se nós não tomarmos discurso, se nós não tomarmos cuidado na nossa relação, a nossa relação pode virar um verdadeiro discurso de que está tudo bem, de que está tudo certo, e na verdade pode ser que não esteja. Eu queria que você falasse, que a senhora falasse também, esse pessoal que está em casa, que muitas vezes não abre a boca para poder dizer realmente aquilo que precisa ser dito. Até pegando um gancho aí da frase anterior aí que você citou do Bacelar aí, né? Eu acho que se realmente também a nossa vida não espelhar, né, o que realmente a gente propaga, o que a gente diz para as pessoas, porque assim, palavras elas motivam tal, mas exemplos eles arrastam. Eles arrastam, né? Então, por isso que a gente tem que ter assim, um cuidado muito grande com a nossa vida pessoal, com a nossa vida profissional, com a nossa vida enquanto casal, enquanto família, enquanto pais, enquanto cônjuges, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque eu sempre costumo dizer o seguinte, assim, eu tenho 61 anos, faço 62 em outubro, embora não pareça, né? Mas, assim, a gente vem ao longo dessa vida construindo uma história. E se as pessoas não verem nessa trajetória, um testemunho de vida, não adianta eu falar que eu sou gente boa, né, que eu sou bom marido, que eu sou bom pai, que eu sou bom filho. Se a minha trajetória, se os meus gestos, se as minhas atitudes não espelham isso, é um discurso furado, né? As palavras ficam em vão, vão ao vento, né? Então, eu procuro conduzir minha vida, sempre procurei fazer dessa forma, cheio de falhas, de defeitos, mas eu sempre procurei construir a minha vida baseada nesses alicerces, né? De que a minha vida, as pessoas vejam a minha vida e que realmente saibam que eu não preciso ficar falando, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim. Não, que as pessoas vejam e que elas falam, não, o Wilton realmente é uma pessoa boa ou não é. Né? A minha atitude é que vai dizer o que eu sou, a minha essência. Uau. Eu penso assim. E eu penso também que a gente não consegue assim, esconder por muito tempo se você finge ser uma pessoa de um jeito e ser diferente. Eu acho que isso daí não funciona. Mais cedo ou mais tarde... A verdade é revelada. Isso, então, a máscara cai. A máscara cai, né? Então, eu acho que as pessoas que nos conhecem, a gente... Sempre a nossa casa está aberta, cheio de amigos. Então, assim, as pessoas sabem quem é a Lúcia e o Wilton, como são o casamento, né? Então, eu acho que se a gente não vive aquilo, você não consegue fingir por muito tempo. Uau. Solidez, acho que não tem solidez, né? Uau. Eu acho que a gente transmite o que a gente vive, que é. Inclusive, você falou agora há pouco, Wilton, que tinha vaga para o SCC, né? Tem. E uma das maiores dificuldades das pessoas irem fazer os encontros são os discursos delas. Mas lá em casa tá tudo bem. Exatamente. Lá em casa nós estamos bem. Eu não tenho estamos alguém que fazer um precisa, encontro. eu tenho algum familiar, um amigo que precisa. Eu tenho um amigo que precisa. Geralmente o amigo precisa, né? Então, na verdade, assim, esses encontros mesmo são transformadores e as pessoas estão colocando discurso mesmo. Não vou fazer, tá tudo bem, né? E a gente já imaginou que a gente tem sempre algo que a gente precisa melhorar?
Com Não, certeza. e eu falo, a gente não deve procurar, deixar para procurar a hora que tem um problema. A gente tem que procurar a hora que está tudo bem. É a hora que está tudo bem. Sim, é a Né? prevenção É a do casamento. prevenção, exatamente. É a prevenção no matrimônio. Né? Exatamente. Eu falo assim, ó, acho que quando já fica mais difícil um pouco, Sim. né? Não Sim. deixe de participar em momento nenhum. Mas se tiver tudo bem, aí que você tem que ir. Perfeito. Isso é a mesma coisa de você ter um carro e de repente o pneu furou e você está rodando com step. Exatamente. Se esse pneu fura, você vai ficar na mão. Vai ficar na mão. Então, relacionamento, matrimônio, casamento, relação, ela é da mesma maneira, né? É. Se você, teoricamente, não cuidar, não dê manutenção, se você não der manutenção do seu casamento, com certeza você vai ter uma mão de obra enorme para realizar no casamento. E é igual você falou, e a Lúcia falou aí também, assim, a gente precisa, a gente nunca é nós humanos, nós somos seres imperfeitos, nós somos lapidados dia a dia. Então, nós sempre temos algo a melhorar, tem algo que a gente vai ouvir e que vai agregar na vida da gente, né? Às vezes eu já trabalhei em tantos encontros, eu não preciso nem de ouvir aquilo, mas às vezes uma palavra que você ouve lá, O aprender nunca o é aprender demais. nunca é demais, né? A gente sempre tem que estar aberto a essas coisas que agregam na vida da gente, que faz a gente ser melhor como pessoa, como ser humano, né? Em tudo. Então, a gente não pode achar que estamos prontos e acabados, que não existe Já essa aprendemos perfeição. tudo, já fizemos tudo. Então, e eu quero fazer um desafio para você que está em casa, você esposa, esposo, você que acha que o seu matrimônio, seu relacionamento, que ele está tudo bem. Que você entre para o seu quarto secreto e faça o discurso lá. Entra para o seu quarto secreto e faz o discurso lá. Esse mesmo discurso que você dá de desculpa para melhorar o seu casamento, não tendo a oportunidade, às vezes, de ir no encontro de casais, não fazer um acampamento, não fazer um retiro. Então entra com esse seu discurso para um quarto secreto, onde o Senhor te encontra, e faz esse discurso lá. E o Senhor, como diz a palavra, ele vai te ouvir e vai revelar para você coisas extraordinárias, aquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente tem muito discurso fora, a gente não tem recurso dentro. E o recurso está dentro do quarto secreto. Eu creio que quando a gente vai vivendo de determinados discursos na nossa vida, e eu vivi muito disso, posso dizer que as pessoas estavam fora, achavam que o meu casamento estava muito bem. Então, está tudo muito bem, está tudo muito bem. Eu mesmo, a pessoa que me convidou, eu lembro, para o Ágape, para fazer esse encontro de casais, ele, lá da paróquia Rainha dos Apóstolos, setor Jardim Europa, Planalto. Nossa, mas eu dei muito trabalho para ele. Eu dei muito trabalho para ele. E ele era um conhecido da empresa, ele prestava um serviço lá. Olha, eu queria te convidar para você fazer o encontro. Eu falei, não, mas eu frequento lá, na igreja tal, e eu tô tranquilo. Ele falou, não, mas você vai gostar demais. Eu falei, eu vou ver. E ele me ligava, faz a inscrição. Você quer mandar os dados? Manda os dados, eu vou preencher aqui para você a ficha. Porque, a princípio, eu tinha que preencher, mas ele fez até questão, não, eu preencho. Então, eu ficava dando aquele discurso, né? E sendo que meu único recurso, meu grande recurso era justamente fazer isso. Uma muleta. Uma muleta, então. Eu sempre joguei essa situação, falando, não, a minha esposa, ela não é muito animada com isso, enfim. Mas isso acabou fazendo que eu fiz uma declaração lá nesse encontro, né? Como eu estava falando, uma declaração para Deus, né? E Deus cumpriu realmente o propósito dele. Então, quem sabe você que está vivendo uma vida, né, capengando aí no seu relacionamento, faz um encontro e tem a sua vida transformada e você faz uma declaração de Deus para viver a sua história. Gente, de verdade, é porque vocês vivem uma história linda mesmo, né, que veio de muitas dores e foi construído isso. Porque quando a gente olha para as pessoas, não significa que elas têm que ter só dores, não. Pelo contrário, a saúde do casamento cura um monte de gente enferma. Com certeza. Uai, não são só dores de casamento que curam enfermos, não. A saúde cura enfermo. Também, né? Se fosse assim, Jesus tinha que ser um leproso para tocar no leproso. E, no entanto, ele é saudável para tocar no leproso. Né? E, então, dentro disso, não são só casamentos leprosos que curam casamentos leprosos, não. São casamentos saudáveis que curam casamentos doentes. Então, que a gente realmente busque o recurso na onde tem essa reserva. E eu sempre falo para as pessoas, a gente pode dar as nossas
as nossas voltas, os nossos caminhar, as nossas jornadas, e na nossa igreja, na nossa fé, mas o Senhor sempre vai nos chamar no secreto.